Estão me ouvindo, gente? Dá um oi para mim no chat ou no microfone. Beleza. Então tá bom. Olha só, eu coloquei para gravar porque eu sei que esse horário não é o horário de live de vocês, né? Então muita gente nem vai poder acompanhar aqui agora, nesse momento, nessa hora, né? Eu coloquei de 4 até as 5h30, pode ser que a gente termine antes, né? Vai depender do que a gente for conversando ao longo da live. E aí... Peraí, rapidinho, gente. Eu coloquei para gravar para o pessoal poder assistir depois também, tá? Essa live eu vou deixar gravada principalmente porque a gente vai começar a ver um pouquinho da matéria nova de gramática, a gente vai dar andamento com a matéria de gramática, né? E eu achei que seria importante fazer uma revisãozinha. Depois que a gente fez aquele primeiro simulado, muita gente me procurou falando que tinha muita dificuldade em gramática, né? Que era muito difícil conseguir entender muita coisa. E as pessoas estavam com solicitações diferentes assim, da gramática. Então, por isso que eu quis fazer, né? Falei com a Cris que eu queria fazer desse jeito, porque era uma forma, inclusive, de eu conseguir responder todo mundo, né? E de dar algumas dicas para vocês também, tá? Então, a minha intenção com essa live é essa, assim, é retomar os conteúdos que a gente já viu. E, assim, quando eu falo retomar, é retomar, assim, bem do beabá mesmo, porque a matéria que a gente vai começar a partir de agora, ela depende muito dessa. Se não tiver muito claro para vocês o que eu vou falar nessa live de hoje, tudo vai ficando mais confuso, né? É como se a gente tivesse, não soubesse, por exemplo, o que é o abecedário e a gente fosse começar a aprender a ler e escrever, né? Então, a gente vai empurrando aquilo que a gente não sabe, e aí a cada matéria de gramática que a gente for aprender, vai ficando cada vez mais difícil, porque aquilo que era lá atrás a gente não entendeu, né? A próxima matéria que eu vou trabalhar com vocês, de gramática, vai ser transitividade verbal. Então, para entender transitividade, eu sei que um monte de gente viu, aliás, um monte de gente não, né? Todo mundo que estava no colégio ano passado viu com a Bruna os verbos diretos, substantivos diretos, substantivos indiretos, objeto indireto, e eu sei que tem um monte de gente que é traumatizado com isso, né? Que não conseguia entender, que arrastou com a matéria, que passou sem conseguir saber, né? É normal, mas a minha intenção aqui é poder tentar esclarecer o máximo possível de dúvidas para que a gente já entre nessa matéria mais tranquilo, sabendo essa matéria que é pré-requisito, tá? E aí, quando eu falo que um monte de gente ficou em dúvida, né, é comum, porque, assim, a gramática, ela tem... Aí, já começando a... deixa eu só fazer um parênteses para vocês. Lembrando que amanhã eu vou fazer essa mesma aula, só que amanhã vai ser de interpretação de texto, tá? Então, amanhã, quem tiver interesse, a aula é a mesma, né, no sentido de ser uma retomada, só que amanhã eu vou dar mais estratégias do que revisão, porque não tem como a gente fazer uma revisão de interpretação de texto, né? Mas eu vou fazer com vocês uma retomada de estratégias para ajudar na interpretação de texto, tá? Então, agora, focando aqui na gramática. Uma das coisas que a gente tem que entender para começar a parte de gramática é a gente entender que a gramática ela é dividida em 3 grandes eixos, tá? Eu estou até aqui com a minha gramática, eu não sei se todo mundo tem essa daqui, mas só para mostrar uma coisa para vocês, porque eu sei que tem gente que tem dificuldade até de conseguir ver as coisas na gramática, onde que está a matéria, né? Então, olha só, dentro da gramática, eu não sei se vamos ver se eu vou conseguir pegar aqui na câmera, mas a gente tem uma unidade que é a parte da linguagem. Então, o primeiro ramo da gramática é a parte da linguagem. Depois, a gente vem para a parte 2, que é essa daqui, ó, é a que a gente chama de morfologia. E depois, a gente tem a parte 3, que a gente chama de sintaxe. A gramática, então, é dividida nessas 3 coisas, tá?
linguagem, morfologia e sintaxe. E eu sei que tem gente que tem dificuldade de até achar, quando a gente fala assim, estuda pela gramática, a pessoa já entra em pânico porque ela não sabe nem achar a matéria que ela está estudando lá dentro da gramática, né? Eu sei que isso é um problema que acontece com muita gente, não sabe nem por onde que começa. Abre o índice da gramática, mas lê e não consegue achar aquilo que precisa, né? Eu sei que isso acontece com vocês. Então, a minha intenção é tentar mostrar para vocês como que a gente acha as coisas na gramática e quando que a gente vai estudar cada uma dessas coisas. A primeira, e assim, como base, por que existe a gramática, né? Quando a gente fala em gramática, a gramática normativa, vocês estudaram lá no 6º ano com a Dani as variações linguísticas, né? Então, vocês viram que se eu tenho se eu moro num determinado local, eu tenho uma variação geográfica, né? Que o tipo de linguagem que a gente usa hoje não é o mesmo que os nossos avós ou bisavós usavam. Então, a gente tem uma variação linguística histórica, né? Então, a gente tem uma variação linguística socioeconômica que tem a ver com a questão de você ter estudado ou não. Então, o que acontece? Quando a gente está fazendo o estudo da gramática, é como se a gramática ela servisse para a gente de modelo. Tudo que é falado de acordo com a gramática é o modelo que a gente tem para seguir. Então, aquilo que é falado fora da gramática, ele está fora do padrão. A gramática é o modelo que a gente tem como o que é certo, né? Entre aspas. E por que eu estou falando certo? Porque tem uma corrente, né, da gramática, dos estudos da gramática, que fala o seguinte: se a gente conseguir entender aquilo que está sendo dito, né? Se eu falo, por exemplo, gente, nós foi no cinema, não está de acordo com a norma culta falar nós foi, né? Mas vocês conseguem entender, né? Mesmo eu falando nós foi, vocês conseguem entender o que eu quero dizer, que algumas pessoas foram, né? Saíram, mesmo eu falando nós foi. Só que ela não está de acordo com essa norma padrão, né? Na norma padrão, o verbo teria que ser conjugado com o sujeito que é nós. Então, a gramática ela passou a ser um instrumento para controlar se as pessoas estavam falando de acordo com a norma culta ou não. E ela é usada, né, nas provas, nos concursos, nos ambientes formais, né? É claro que numa mesa de bar, por exemplo, num restaurante, né, numa conversa informal com os amigos, a gente não vai ficar levando ao pé da letra. A gramática ao pé da letra, nesse sentido formal, a gente vai usar nesses ambientes que eu falei, né? Numa reunião, numa apresentação de trabalho, dentro da escola, no ambiente escolar, no ambiente de trabalho. E o fato da gente sair dessa gramática não quer dizer que a gente está falando errado. Esse estudo que fala, que mostra como que a gente fala, que mostra a linguagem, os tipos de, né, as línguas que a gente fala, a gíria, a norma culta, a norma informal, tudo isso é a primeira parte da gramática, que é o que eu falei, que chama linguagem. Então, tudo aquilo que tem a ver com a nossa língua, a maneira como a gente usa a língua para se expressar, é a parte da gramática relacionada à linguagem. Essa daí a gente estudou lá no 6º ano, com a Dani, né? Vocês retomam esse estudo lá no ensino médio, tá? Ô, gente, deixa eu só conferir uma coisa aqui. Parece que eu caí, deixa eu ver aqui. Eu vou deixar meu celular no Wi-Fi. Gente, estão me vendo ainda? Dá um sim aqui para mim no chat, rapidinho. Tá, beleza. Então, beleza. Eu tô deixando meu celular no 4G. Se eu cair, vocês me mandam mensagem no chat, tá? Porque o meu computador tá no Wi-Fi. Se o Wi-Fi cair, vocês me mandam no chat do celular que eu vejo. Então, essa parte da linguagem, nesse momento agora que a gente está, ela não vai ser fundamental para a gente. A gente usa eventualmente, né? Mas ela não é o mais importante. O mais importante para a gente agora é a sintaxe. Então, o que é a sintaxe e o que é a morfologia? São as duas coisas separadas. Eu vou falar para vocês aqui, depois eu vou pôr o PowerPoint para vocês entenderem, tá?
Então, imagina o seguinte, se eu fosse organizar um grupo de vocês agora para a gente jogar futebol, tá? Então, eu vou chamar lá para montar meu time a Carol Brant, a Maria Fernanda, a Maria de Fátima, a Júlia, a outra Carol. Coloquei vocês lá no meu time, tá? E aí, eu vou colocar vocês em posições diferentes. Então, a Carol Brant hoje, por exemplo, ela vai ficar no ataque e a Júlia vai ficar na defesa, tá? E a Maria Fernanda vai jogar de goleira, ok? Só que aí, jogando desse jeito, não ficou muito legal, digamos assim, tá? O acordo, assim, jogando assim, o jogo não foi muito bom, vocês não foram muito boas nas posições que vocês estavam. Só que a gente vai jogar amanhã de novo, e aí eu preciso resolver isso. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá e mudei vocês de posição dentro do time, dentro do jogo, tá? Aí a Carol Brant, eu coloquei ela de goleira, a Júlia vai agora ser atacante, e Maria Fernanda agora vai jogar na defesa, e Maria de Fátima vai jogar na defesa também. O fato de eu ter trocado vocês de lugar mudou quem vocês são? A Carol Brant deixou de ser a Carol Brant? Como assim, Gabriel, diagnóstica? Hoje não, hoje é só uma aula, como se fosse uma aula particular, tá? A diagnóstica vai ter, como vai ter de todas as matérias, mas não é hoje. Isso aqui hoje é uma aula de intervenção. É tipo uma aula particular de gramática, ok? Isso, Gabriel, é tipo um tira-dúvida, só que eu tô, tipo assim, zerando a gramática, desde lá de muito tempo atrás, tá? Então, isso mesmo, Maria Fernanda, vocês não deixaram de ser quem vocês são, vocês mudaram as posições de vocês no time, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que cada palavra, ela tem a sua identidade. Ela, como você é a Carol Brant, como tem o Gabriel, como tem a Fernanda, como tem a Maria de Fátima, cada um de vocês tem a sua identidade, que é o nome de vocês. E vocês não deixam de ser quem vocês são em função do lugar que eu coloco vocês. Ou seja, a função que vocês vão ter no jogo não faz vocês deixarem de ser quem vocês são, né? Então, olha só. Agora eu vou dar um exemplo usando uma metáfora comigo, tá? Então, o meu nome é Lavínia. Essa é a minha identidade, é quem eu sou. Quando eu estou dando aula para vocês, eu sou professora. Quando eu saio com as minhas amigas, eu sou amiga. Quando eu estou, por exemplo, com a minha família, né? Quando eu estou com a minha mãe, eu sou filha. Quando eu estou com a minha irmã, eu sou irmã. Quando eu estou com meu avô, eu sou neta, né? Mas eu não deixei de ser a Lavínia em nenhuma dessas situações. O que aconteceu? Eu mudei a função que eu estava exercendo naquele momento, né? Quando eu estou com a minha mãe, eu não sou professora dela, mas quando eu estou com vocês, eu sou professora de vocês. Mas eu não deixei de ser a Lavínia porque eu mudei a minha função de acordo com as pessoas com quem eu estou, não é isso? Então, a morfologia e a sintaxe, elas são exatamente isso. A morfologia é o estudo da identidade das pessoas, aliás, das palavras. É o que cada palavra é, independente da função que ela exerce. Então, é como se fosse o nome de cada um de vocês e o meu nome. A sintaxe, né, que é o que a gente estuda no 8º ano, tem a ver com a função dessas palavras dentro da frase. É o que essas palavras fazem dentro da frase. Qual é a função dessas palavras lá? O que está acontecendo dentro da frase? Que ela, né, aquela palavra numa frase, por exemplo, ela vai ser sujeito, e a mesma palavra numa outra frase, ela vai ser objeto. Mas ela nunca vai deixar, por exemplo, de ser um substantivo, porque substantivo é a classe daquela palavra, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e aí depois eu vou colocar essa live lá para vocês e vou colocar também o PowerPoint para vocês também, se vocês quiserem, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui agora para vocês assistirem, verem junto comigo o PowerPoint e entender o que eu estou falando.
Ó, então, olha só. A palavra morfossintaxe, ela é a junção das duas coisas, da morfologia com a sintaxe, tá? Então, olha só, aqui, ó, o morfo tem a ver com a morfologia e sintaxe seria, né, da sintaxe. Ué, só um pedacinho. Isso. Então, olha só, quando a gente usa a língua para a gente poder se comunicar, a gente seleciona palavras, né? Então, essas palavras, olha só, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio e mais outras, que vocês aprenderam lá no 6º ano com a Dani, isso faz parte da morfologia. Essas palavras aqui são as que eu chamo de identidade. Essas palavras aqui, elas são a classe gramatical de cada palavra. Isso daqui é como se fosse o nome, né? Igual quando eu estava montando o time com vocês. Então, eu vou ter o time, os meus jogadores. Quais são os nomes dos meus jogadores? Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, né? E aí, o que ele exerce dentro da frase? Qual que vai ser a posição dele no jogo? Isso já vai ser a sintaxe. Então, vai ser o sujeito, vai ter o predicado, vai ter o objeto, né? Então, tem a ver com a função que ele exerce dentro do time, a função que ele exerce dentro da frase, tá? Então, isso, gente, precisa ficar muito claro para vocês. Quando a gente está fazendo a análise de uma frase, tem gente que às vezes chama uma palavra de substantivo, né? Ela é substantivo, mas naquele caso, a gente está fazendo uma análise sintática. E no 8º ano, a gente não trabalha mais com a morfológica. A morfológica, ela aparece para a gente só como base, para a gente saber como que é a outra. Quer ver? Eu vou criar uma frase aqui bem simples para vocês entenderem isso que eu estou falando. Se eu escrever assim, ó, deixa eu aumentar aqui a letra. Se eu falo, por exemplo, João chegou na escola. E aí, a outra frase. Eu vi João no pátio. Essas duas frases aqui. Se a gente fosse analisar a palavra João em relação à classe dele, a palavra João é um substantivo, né? Então, João a palavra João, né? É um substantivo, tá bom? Por que ela é um substantivo? Porque substantivos são palavras que dão nome para as coisas, né? Tanto nessa frase quanto nessa frase aqui, a palavra João é um substantivo, tá? Nas duas frases, o João é um substantivo. Ele não deixa de ser um substantivo. Só que nessa primeira frase aqui, qual que é a função da palavra João dentro da frase? João aqui é o sujeito dessa frase. O que vem a ser um sujeito de uma frase? O sujeito é aquele de quem eu estou falando na frase. É sobre quem eu falo na frase, né? Nesse caso, nessa primeira frase minha, eu estou falando sobre o João. Então, ele é o sujeito da minha frase. Na frase de baixo, o sujeito dessa frase aqui não é o João mais. O sujeito dessa frase aqui é quem? É o eu. Por que o eu é o sujeito? Porque é o eu que está fazendo a ação nessa frase aqui, né? O sujeito é aquele que eu falo sobre ele ou aquele de quem é aquele que está praticando a ação dentro da frase. Então, nessa frase, quem faz a função de sujeito é o eu. O João aqui, ele vai ter a função de objeto, né? Aqui, no caso, objeto direto. Essa matéria, vocês não viram comigo ainda. Vocês já viram ano passado e vai ser a próxima matéria que a gente vai trabalhar, tá? Então, olha só, o que aconteceu aqui nesse caso? Eu tenho uma situação em que a palavra João, ela é um substantivo nas duas frases, né? Tanto na primeira quanto na segunda frase. João é um substantivo, ele não deixou de ser um substantivo, mas acontece que
Em relação da primeira e da segunda frase, eu tenho uma diferença em relação à sintaxe. A palavra João aqui na primeira frase, ela funciona como um sujeito. Na segunda frase, a palavra João funciona como objeto direto. Então, a palavra João é como se a palavra João fosse o jogador do meu time, e aqui ele está jogando como sujeito, e aqui ele está jogando como objeto direto. Mas ele não deixou de ser um substantivo. Ele continua sendo um substantivo, só que ele vai ter funções diferentes agora, de acordo com a função que ele ocupa na frase. E tem a ver com o lugar que essa palavra está na frase? Não, não tem a ver com o lugar, tem a ver com o que ela faz, tá? Então, você pode ter um jogador lá que é da defesa, mas que ele corre no campo inteiro. Então, não tem necessariamente, a gente já viu até goleiro fazer gol no outro time, né? Então, não tem a ver especificamente com o lugar que ele está. Tem a ver com a função que ele ocupa, o que ele faz dentro da frase, tá? Até aí, tá tudo ok? Até essa parte aí, vocês conseguiram entender a diferença do que é morfológico e do que é sintático? Então, beleza. Então, olha só. Agora, tem uma frase aqui bem maior, tá? Com todos os elementos, eu coloquei mais elementos para a gente conseguir perceber isso aí. Então, olha só. Nessa primeira frase, André deve uma explicação aos seus pais urgentemente. Se a gente for fazer pela morfologia, se a gente for fazer a análise morfológica, olha o que a gente tem. A palavra André é um substantivo, deve é um verbo, uma é um artigo, explicação é substantivo, aos é preposição, seus é pronome, pais é substantivo, urgentemente é advérbio. Então, nessa primeira frase, eu fiz a análise de palavra por palavra. Então, na primeira frase, isso que eu fiz aqui é uma análise morfológica e o que eu estava analisando? A classe gramatical. É como se fosse a identidade de cada palavra, tá? É o que cada palavra é, independente do que ela está fazendo na frase. Ela é aquilo ali, pronto, né? Agora, na de baixo, eu já fiz a análise sintática. Eu já fiz a análise agora, levando em consideração o que as palavras são dentro da frase. Então, olha só. Na frase, André deve uma explicação aos seus pais urgentemente, eu estou falando sobre o André. Então, o André é o sujeito da minha frase. É ele que pratica a ação. Por que eu gosto de falar que o sujeito é sobre quem que a gente fala? Porque tem gente que grava assim, sujeito é aquele que pratica a ação. Mas numa frase com verbo de ligação, a gente não tem a ação sendo praticada, né? A gente não tem alguém praticando a ação. A gente tem o verbo de ligação mostrando uma característica do sujeito. Por isso que eu prefiro essa explicação. O sujeito é aquele sobre quem eu estou falando na frase. E aquilo que eu falo sobre o sujeito, a gente vai chamar de predicado. O predicado é tudo aquilo que não é o sujeito de uma frase. Na hora que eu tiro o sujeito da frase, tudo que sobrar é predicado. Ah, Lavínia, então quer dizer que o sujeito sempre vai estar na frente, o predicado sempre vai estar no final? Não. O sujeito, ele pode estar no meio da frase, ele pode estar no final. Acontece que, no português, 90% das nossas frases são feitas dessa forma. Sujeito, verbo e complemento. Então, acaba que o predicado sempre vem depois. Isso é 90% das vezes, né? Mas, por exemplo, esse urgentemente aqui, ó, ele podia estar aqui antes do André. Urgentemente, André deve uma explicação aos seus pais. Aí o predicado ia ficar partido no meio. A gente ia ter um pouquinho de predicado aqui, antes do André, depois o sujeito e depois o resto do predicado. Então, o predicado, ele pode ser partido no meio, não tem problema, tá? E aí, eu tenho sujeito e predicado. Esses dois termos, o sujeito e o predicado, eles são o que vai aparecer lá na gramática
como termos essenciais da oração. São termos que é necessário aparecer na oração, né? Se a oração não tem... como que eu vou construir uma oração se eu não tenho predicado nela, né? O sujeito ele pode estar oculto, ele pode ser inexistente, mas eu preciso localizar esses termos dentro da frase. E aí, continuando, aí eu vou dar só uma pausa para dar uma dica para vocês. Toda vez que eu quiser achar o sujeito numa frase, eu vou perguntar quem para o verbo. Essa é uma dica, assim, para vocês guardarem para tudo que a gente for fazer em relação à sintaxe. Tudo de sintaxe que a gente for fazer, toda análise sintática que a gente for fazer, a primeira coisa que a gente vai achar numa frase é o verbo. Depois que a gente achar o verbo, aí a gente pergunta quem para ele. Ah, Lavínia, mas quem, o sujeito da minha frase é um objeto. Eu vou perguntar quem assim mesmo? Vai. Se eu falar assim, o armário caiu do caminhão, sei lá, né? Estava fazendo a mudança, o armário despencou do caminhão. Então, aí eu vou perguntar, o armário caiu do caminhão. Quem caiu? O armário. Ah, mas eu vou perguntar quem para uma coisa? Vai. Porque no português, gente, a gente não está prestando atenção se o sujeito é uma pessoa, se é um ser humano, se é um objeto inanimado. Não tem problema. A pergunta que eu vou fazer para o verbo sempre vai ser o quem. Então, nessa frase, quando eu falo assim, quem que deve uma explicação aos seus pais? O André. Então, eu achei o sujeito. Achei o sujeito, tudo aquilo que sobrou na frase é o predicado. Então, esses dois termos são importantes da gente guardar. O verbo sempre fica dentro do predicado, tá? A gente nunca vai ter verbo dentro do sujeito. Quem que pode ficar dentro do sujeito? Geralmente é o substantivo, né, que faz o papel do núcleo do sujeito, a palavra mais importante lá dentro do sujeito. E no predicado vai ficar o advérbio, vai ficar o verbo, vai ficar os objetos diretos e indiretos, né? Então, todo o resto fica dentro do predicado, ok? E aí, depois que a gente tem essa explicação, a gente começa a perceber uma coisa. Olha aqui para vocês verem. Dentro do predicado, vocês estão vendo que eu tenho o verbo, o objeto direto, o objeto indireto e o adjunto adverbial. Então, olha o que acontece. Aquilo que lá na análise morfológica a gente chamava de advérbio, agora na análise sintática ele vai mudar de nome. Ele vai chamar adjunto adverbial. Aqui era um advérbio, eu nem coloquei, né? Mas era um advérbio de modo, e agora ele passa a ser chamado de adjunto adverbial de modo. E olha para vocês verem, o uma, que era um artigo morfologicamente, agora, dentro da frase, ele funciona como adjunto adnominal. Essas duas matérias a gente aprendeu esse ano. O adjunto adnominal e o adjunto adverbial. Então, uma coisa que a gente pode guardar, por exemplo, quem pode fazer o papel de adjunto adnominal? Artigo, pronome, numeral e adjetivo. Então, se eu criar uma frase aqui para vocês, só para vocês entenderem o que eu estou falando, quer ver? Gente, vai me dando um ok aí, tá dando para entender, tá claro para vocês? Senão eu fico fica um silêncio absoluto, minha casa está um silêncio, o chat está um silêncio, e aí eu fico assim, gente, será que tá todo mundo lá me ouvindo? Então, beleza. De vez em quando vocês vão me dando assim, oi, Lavínia, só para eu não me sentir isolada no mundo. Perdi que eu escrevi aqui. Para vocês entenderem. Então, deixa eu falar assim, ó. Minhas duas... Vou pôr todos os possíveis, ó. As minhas duas irmãs chegam no aeroporto hoje. Mentira, viu, gente? Tá todo mundo quietinho em casa. As minhas duas irmãs, deixa eu pôr um adjetivo aqui, ó, caçulas, chegam no aeroporto hoje. Então, a gente vai analisar essa frase aqui, tá? Primeiro, a gente vai fazer a análise morfológica. A gente vai analisar palavrinha por palavrinha.
Então, se eu for fazer, olha só, o as vai ser artigo, vai ser demorado, mas é importante para vocês entenderem. Vou virar ele aqui. Ó, o minhas. Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Deixa eu achar minha caneta. Gente, sabe o que eu fiz? Eu quebrei a tela do computador, vocês acreditam nisso? Deixa eu ver se eu consigo, se a caneta tá funcionando aqui. Ai, não tá. Não tá dando. Vamos assim mesmo, então. Minha tela do computador trincou e a caneta agora não tá pegando. Minhas é pronome. Vou tentar aí rapidinho. Duas vai ser numeral. Isso que eu tô fazendo aqui em cima é morfológico, tá? Eu tô colocando palavra por palavra. Irmãs é substantivo. Caçulas vai ser adjetivo. O verbo, gente, ele sempre vai ser verbo, tá? Independente do se é morfológico ou sintaxe, ele sempre vai ser verbo. Aí aqui, ó, deixa eu mostrar uma coisa para você. No aeroporto, a gente vai ter uma locução adverbial. Ele não é um advérbio, ele vai ser uma locução adverbial porque ele tem duas palavras, tá? Mas ele funciona como advérbio. Então, no aeroporto, locução adverbial. E hoje é advérbio. Bom, então finalizamos. Isso tudo que eu fiz na parte de cima é a... Deixa eu só coisar meu celular aqui que ele desconectou. O hoje é advérbio. Então, o no aeroporto também é advérbio. O no aeroporto é advérbio, locução adverbial de lugar, e o hoje é advérbio de tempo, tá? Então, tudo isso aqui em cima é independente de frase, são as palavras isoladas. Agora, eu vou fazer a análise. Isso mesmo, Maria Fernanda. Se um advérbio tiver duas palavras, ele vira uma locução adverbial, tá? É igual adjetivo. Se eu falar, por exemplo, vestido florido, florido é um adjetivo. Se eu falar vestido de flor, vira locução adjetiva. A mesma coisa verbo. Se eu falar assim, vou viajar é uma locução verbal. Se eu falar viajarei, é só verbo. Então, tudo que tiver duas palavras vira uma locução. Aí você tem locução verbal, locução adjetiva, locução adverbial, tá? Vai depender de qual classe que é, ok? Bom, então, primeira coisa que a gente vai fazer, pegar o verbo, né? Então, localizei o verbo, ó, chegam. Se eu perguntar, aí a gente vai fazer a regrinha que eu ensinei para vocês. Vou perguntar quem para o verbo. Aí eu vou fazer, quem chega? A minha pergunta é essa, quem chega no aeroporto hoje? A resposta que eu tenho é isso aqui, ó. Não. A resposta que eu tenho, na hora que eu pergunto quem chega no aeroporto hoje, é essa daqui, as minhas duas irmãs caçulas. Então, olha só, gente, quando eu faço essa resposta, eu achei o sujeito da minha frase. Então, as minhas duas irmãs caçulas, isso daqui vai ser o sujeito da minha frase. E chegam no aeroporto hoje, isso vai ser o predicado da minha frase. Ah, Lavínia, mas esse tanto de palavra faz parte do sujeito? Faz.
Porque, olha só, as minhas, duas e caçulas são palavras... Entra, Carol, o artigo entra no sujeito. Então, olha só, as minhas irmãs caçulas, o as minhas e o duas e o caçulas, essas 4 palavras, todas elas estão acompanhando a palavra irmãs. A palavra irmãs é a palavra mais importante dentro do sujeito. A palavra que é a mais importante dentro do sujeito, a gente chama de núcleo, né? Então, o núcleo desse sujeito aí é a palavra irmãs. Quando eu tenho, olha só, por exemplo, podia ser as minhas irmãs mais velhas, as suas irmãs, podia ser as suas 3 irmãs mais velhas. Quando eu falo as suas 3 irmãs mais velhas, eu estou fazendo uma diferença muito grande entre as minhas 2 irmãs caçulas e as suas 3 irmãs mais velhas, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que essas palavras que estão aqui, elas estão acompanhando essa aqui, que é a principal, que é irmãs, e elas estão dando a essa palavra irmãs, elas estão especificando. Não é a sua, não é qualquer irmã. São as minhas e são as caçulas. Aí, a gente aprendeu, então, que isso tudo aqui, né? Esse trecho todo da frase, isso tudo aqui, ó, as minhas 2 irmãs caçulas, é o sujeito. Então, dentro desse sujeito, a gente tem o núcleo do sujeito, né? Então, a palavra irmãs é considerado o núcleo do sujeito. E as outras 4, as minhas 2 caçulas, é considerado adjunto adnominal. E aí vamos lembrar essa matéria que a gente estudou esse ano. Por que se chama adjunto adnominal? Vou fazer uma legenda assim, ó. Então vocês vão saber que tudo que está de azul clarinho é adjunto adnominal. E o que está verde é o núcleo. O que é adjunto? Junto, o próprio nome já diz, é que está junto. Nominal vem de nome. O que a gente aprendeu sobre substantivo lá no 6º ano? Substantivo é aquilo que dá nome para as coisas. Então, irmã é um substantivo que dá nome. Então, olha, o adjunto, ele está junto do nome. Ele está junto daquilo que dá nome. Nominal, a gente vai lembrar de nome. Então, adjunto, adnominal, está junto daquela palavra que dá nome. Então, olha, os adjuntos, que são esses 4 aqui, o as, vou fazer assim, ó, que aí a gente vê que são 4 coisas. O as, o minhas, o duas e o caçulas, eles são adjuntos adnominais. Eles estão acompanhando o núcleo do sujeito. Então, adjunto adnominal é o termo da frase que acompanha o núcleo. E aí pode ser núcleo do sujeito, pode ser núcleo do objeto, pode ser núcleo do predicativo, né? Todas essas que acompanham. Aí a Carol perguntou, artigo entra no sujeito? Entra. Por quê? Quem pode ser adjunto adnominal? Aí vocês conseguem me responder olhando lá em cima. Ó, as únicas classes de palavra que podem ser adjunto adnominal são essas aqui, ó. Não tem nenhuma outra classe de palavra que pode funcionar como adjunto adnominal. São só essas 4. Então, um advérbio, ele nunca vai estar junto do nome. Por isso, inclusive, que ele chama advérbio, junto do verbo, né? O nome já ajuda a gente a entender, tá? Então, a gente nunca vai ter um advérbio dentro do sujeito. Ele nunca vai estar acompanhando o núcleo do sujeito. Advérbio sempre fica no predicado, que é onde está amarelinho ali, né? Inclusive, a gente tem 2 aqui, ó, no aeroporto e hoje. Então, por que a gente precisa saber quais são as classes gramaticais, essas que estão aqui em cima? Porque são a partir delas que a gente vai saber as funções sintáticas. Quem pode fazer o papel de adjunto adnominal? Artigo, pronome, numeral, adjetivo.
Imagina que eu estou montando meu time, né? Aí vamos supor que eu também vou participar. Aí, só que eu sou baixinha demais. Eu nunca vou poder servir para ser goleira, por exemplo. Tá? Um exemplo. No basquete, eu nunca vou poder servir para ser a pessoa que faz a cesta, digamos assim. Então, é como se no meu time eu tivesse as pessoas certas que podem atuar em determinadas posições, em determinadas funções, entenderam? Então, o artigo, pronome, numeral e adjetivo, eles vão ser adjunta de nominal. O adjetivo, ele também pode funcionar como predicativo. Então, todas as identidades, olha só, se a gente voltar aqui, ó, todas essas palavrinhas aqui, elas vão ter uma função específica na hora que elas virarem sintaxe, né? Então, tudo isso que está aqui, ó, substantivo, verbo, artigo, nananana, na hora que virar sintaxe, eles vão ter uma função específica. Por exemplo, o advérbio, que é morfológico, na hora que virar sintático, ele sempre vai ser chamado de adjunto adverbial. Então, advérbio só vira adjunto adverbial. Artigo só vira adjunta de nominal. Artigo não funciona como mais nada. O pronome, ele tanto pode virar adjunta de nominal, como ele também pode virar, por exemplo, o núcleo do sujeito. Se eu falar assim, ele chegou, ele é um pronome, e nesse caso ele é o núcleo do sujeito, tá? Então, a gente tem que saber as classes gramaticais, porque aí a gente fica mais fácil da gente saber em quais posições que elas podem ficar, quais as funções que elas podem atuar. Os objetos, geralmente, quem que vai fazer o papel do objeto mais comumente? Os substantivos. Eles que vão geralmente servir de núcleo dos objetos, tá? Numeral, geralmente funciona como adjunta de nominal. Então, usando a nossa metáfora lá, é como se eu tivesse os jogadores certos para cada função. Então, por exemplo, igual eu dei o exemplo, eu sou baixinha, então se a gente for montar um time de basquete, eu nunca vou poder estar na função de quem tenta fazer a cesta. Apesar que quando eu jogava basquete, que eu estava na escola, eu era boa fazendo cesta, mesmo sendo baixinha. Ou eu nunca posso ficar na função de goleira, porque eu sou baixinha, eu não vou dar conta de defender o gol inteiro. Então, tem que ser uma pessoa alta e que tem mais agilidade. Entenderam? Então, as classes gramaticais, elas têm funções específicas que elas vão poder dar conta de cumprir. Deixa eu ver, Alice. Você não pode voltar um pouco no slide, que tem a frase do André? Claro, vamos lá. A frase do André. Pode falar, Alice. Pode abrir seu microfone para perguntar? Alice? Alice, é dúvida ou você está copiando o slide? Alice, cadê você? Ah, tá. Eu achei que você ia tirar a dúvida. Depois eu vou disponibilizar isso para vocês, tá? Depois eu deixo esse PowerPoint lá no campus para vocês, tá bom? Gente, até aqui vocês conseguiram entender essa diferença entre o que é morfológico e o que é sintático? Aí, olha só. Pode também tirar a foto, mas depois eu vou deixar lá para vocês, gente. Não precisa preocupar, não. Olha só para vocês entenderem e ficar bem claro. Morfologicamente, ó, na morfologia, quem que a gente tem? Substantivo, é o que vocês aprenderam lá no sexto ano. Adjetivo, numeral, pronome. O verbo, ele entra nos dois, tá? Pronome, deixa eu ver mais quem. Advérbio, preposição. Isso aqui é morfológico, tá? Agora, sintático, que é o que a gente está estudando agora no 8º ano. Sujeito, predicado, núcleo, adjunto, adnominal, os objetos, predicativos,
Esses, né, o predicativo, o objeto eu vou rever com vocês viram ano passado, mas eu vou ver com vocês, vai ser a próxima matéria que a gente vai ver. Então, sujeito, predicado, núcleo, deixa eu pôr aqui para não ficar confuso. Núcleo do sujeito, adjunta de nominal, objetos, predicativos e por aí vai, tá vendo? Então, esses aqui de cima, se a gente for fazer a nossa metáfora, vão ser os jogadores, né? E esses aqui embaixo vão ser as funções dentro do time, tá? Então, aqui em cima são os jogadores e embaixo o que eles fazem dentro do time, tá? Com essa metáfora, acho que fica mais fácil de vocês conseguirem entender também, né? Até aqui tá ok? Bom, aqui está só explicando o sujeito e predicado. Então, vou retomar agora com vocês essa parte do sujeito e predicado, tá? Agora, só a última vez que eu vou perguntar. Todo mundo conseguiu entender a diferença entre morfologia e sintaxe? A diferença entre análise morfológica e análise sintática? Fechou? Beleza, ótimo. Quem não conseguir, grita. Lavínia. Oi, pode falar. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Só uma coisa, eu lembro que, eu não sei se foi ano passado ou esse ano, que a gente teve uma questão que tinha um quadrinho do Snoopy. Aí perguntava quem que era o sujeito. Ai, nossa, eu não vou lembrar, mas eu lembro que eu fiquei, tipo, muito apertada nessa questão, porque tinha alguma coisa que tinha a ver com morfologia e sintaxe, assim. Mas, ai, eu não vou lembrar, eu acho. Mas agora você conseguiu pegar? Consegui. Só não sei se eu fizesse aquela questão de novo, eu ia conseguir, entendeu? Entendi. Mas eu acho, gente, também que é o seguinte: vocês vão passando de série, vai ficando mais fácil, porque vocês vão amadurecendo também, né? Então, eu explicar isso aqui para um aluno de sexto ano, ele vai pirar, né? Ele vai ficar doido. Então, Maria Fernanda, eu vou colocar depois o slide e a live, tá? Pode ficar tranquilo. Se eu for explicar isso para um aluno de sexto ano que está começando a aprender morfologia agora, ele vai ficar doido, né? Então, assim, quanto mais vocês vão subindo de série, vai ficando mais fácil vocês conseguirem entender esses conceitos todos, né? E aí é por isso que eu falo, assim, que a gente não pode sair atropelando, fingindo que está entendendo a matéria, sabe? Porque chega uma hora que você vai precisar de uma coisa lá de trás, que você enrolou, você tentou conseguir entender, não deu conta, mas aí você foi enrolando, fez uma prova ali mais ou menos. E no português tem uma coisa que é assim: muita gente que tem dificuldade em gramática se salva pela interpretação e vice-versa, né? Tem muita gente que não dá conta da interpretação e se salva pela gramática. E aí você vai empurrando com a barriga. Só que chega uma hora que não dá mais para fazer isso, na gramática principalmente, né? Chega uma hora que trava tudo, porque uma coisa que eu estou ensinando agora, a referência dela eu vou buscar lá no sexto ano. E se você embolou lá, você não consegue, você vai travar, né? Então, por isso que eu estou fazendo essa aula, porque a minha intenção é fazer todo mundo conseguir entender esses conceitos, para na hora que a gente for entrar na próxima matéria, todo mundo entrar tranquilo, todo mundo entrar entendendo do que eu estou falando. E eu não ficar falando um monte de coisa que vocês vão ficar boiando, né? Vocês já vão... Como é que eu chego lá falando, por exemplo, assim, eu vou ensinar transitividade. Aí eu começo falando assim, porque o objeto aqui, ele só pode ser, né, morfologicamente substantivo. Aí a pessoa, oi, o que ela está falando, né? E não é essa a minha intenção. Eu quero que vocês entendam, porque, inclusive, eu sei que muita gente tem muita dificuldade nessa matéria que a gente vai começar de transitividade. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir aprender de uma maneira muito mais leve, porque vocês estão dando conta de entender isso aqui que é a base, tá? Então, não deixa dúvida, não. Mesmo que eu tiver acabado de explicar, se você não tiver entendido, Lavínia, para aí que eu travei e não estou conseguindo entender, tá bom? E lembrando isso, assim, que quando eu perguntar classe gramatical, eu estou perguntando morfologicamente, né? E quando eu pergunto a função sintática, é a análise sintática, é o do 8º ano, é o que a gente está aprendendo no 8º, né? A morfologia vocês aprenderam lá no 6º ano.
Bom, então olha só agora para a gente aprender, para a gente relembrar os termos essenciais aí da oração, tá? Gente, quando eu falo em oração, significa que tem que ter verbo, tá? Uma frase, ela só é oração se ela tiver verbo. Se eu organizar as palavras fazendo sentido, mas não tiver verbo, é só frase. Então, se eu gritar assim, por exemplo, socorro! Isso é uma frase, mas não é uma oração, tá? Tem até um slide aqui sobre isso, deixa eu só retomar. Ó, por exemplo, se eu falo, olá, pessoal, isso é frase. Se eu falo, que triste, isso é frase. Se eu falo, socorro, isso é uma frase. Porque a gente consegue passar uma ideia, né? Aqui eu sei que eu estou cumprimentando, aqui eu sei que eu estou mostrando que eu estou chateada. Quando eu grito socorro, eu sei que eu estou pedindo ajuda. Mas essas frases, elas não têm verbo. Agora, aqui, ó, fui ao clube. Aqui eu já tenho verbo. Então, além de ser uma frase, é também uma oração. Frase é um conjunto de palavras que fazem sentido. Oração é uma frase com verbo. Então, toda oração precisa de ter verbo, né? Nessa aqui de baixo, olha quantos verbos que eu tenho. Eu tenho um, que é o fui, o nadei, que é o 2, o joguei, que é o terceiro verbo, depois o almocei, que é o quarto verbo, e depois o fui, que é o quinto verbo. Então, aqui, na verdade, olha o que eu tenho. Eu tenho uma frase com 5 orações. A cada um verbo... Nossa Senhora, peraí. Orações. A cada um verbo, eu tenho uma oração. Então, aqui, ó, é como se fosse aqui, ó, uma oração, 2 orações. Geralmente, a gente separa pela vírgula ou pelo i, né? E mais uma aqui, ó. Então, uma frase com 5 orações. Deixa eu dividir isso aqui para cá. Deixa eu ver aqui que apareceu uma dúvida. Sim, uma questão, pedir para fazer uma análise morfologicamente, temos que falar sobre substantivo, verbo, artigo, isso mesmo. Se eu der essa frase aqui para vocês, ó, essa aqui, né? As minhas 2 irmãs caçulas chegam no aeroporto hoje. Se eu pedir para vocês classificarem essa frase morfologicamente, ou se eu falar para vocês assim, quais são as classes gramaticais das palavras? É a mesma coisa, tá? Então, se eu pedir para fazer uma análise morfológica, você vai fazer isso que eu fiz aqui em cima. Artigo, pronome, numeral, substantivo, tararã, tararã, o que está em cima. Se eu pedir para vocês fazerem a análise sintática, aí vocês vão colocar sujeito, predicado, núcleo do sujeito, objeto, adjunto adverbial, entendeu? Entendeu, Marichard? Entendeu? Carol, a diferença entre frase e oração é que na frase não precisa ter verbo e a oração precisa. Exatamente, tá? Só que, assim, a frase, para ela ser considerada frase, ela precisa fazer sentido. Se eu falar assim para você, Carol, estante, planta, livro, caneta, água, garrafa, cachorro. Isso não é uma frase, tá? Porque as palavras, elas não têm nexo entre elas. Agora, se eu falar assim, Carol, estou na sala da minha casa e eu estou vendo um cachorro, uma garrafa de água, uma planta, uma flor, um livro, um computador. Aí isso é uma frase, tá? E é também oração porque tem o verbo vendo, do verbo ver. Eu estou vendo, né? Tem uma locução verbal, tá? Então, para ser considerado frase, precisa que as palavras estejam organizadas, fazendo sentido. A não ser que seja uma lista, né? Mas aí também não é frase, é lista, tá? Então, para ser considerado frase, precisa estar organizado em forma, né, de uma estrutura, com o sujeito, com o verbo, com os objetos e tal. Óbvio que não vai ter todos os termos, né? Nem toda frase tem todos os termos, mas ela precisa ser organizada, ela precisa fazer sentido para quem lê ou para quem escuta, tá? Então, as 2 de amarelinho aqui, elas são apenas frases. As 2 de baixo, elas são frase e, ao mesmo tempo, elas são oração. Então, essa daqui, ó, ela é uma frase
e, ao mesmo tempo, ela é uma oração. A de baixo ela é uma frase com 5 orações, porque nela tem 5 verbos. Então, vamos supor que eu dei essa frase aqui de baixo para vocês, essa aqui, e fala assim para mim, fala assim para vocês. Qual é o sujeito da terceira oração? Então, vocês vão analisar o verbo jogar, né? Porque é primeira oração, segunda, terceira. Então, vocês vão fazer a análise desse verbo aqui para mim, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Só por uma questão de organização mesmo. De na hora que eu falo com vocês assim, oração, só para vocês entenderem o que significa, tá bom? Bom, então, olha só. Sujeito e predicado. O conceito é aquele que eu falei para vocês. Sujeito é aquele sobre quem eu estou falando alguma coisa na frase, né? E aquilo que sobra da frase é o que a gente chama de predicado. Toda oração é uma frase? Não. Sabe por que não? Por que o inverso não é o contrário? Porque, por exemplo, ó, a frase ela precisa ser daqui, tipo da letra maiúscula, ao ponto final. Tá? Então, tipo aqui, ó, do que até reticências. Essa frase de baixo, ela é do F, do fui, até o ponto final, aqui depois do embora, tá? Então, olha só, o joguei bola, vou sublinhar ele. Ele é uma oração, mas ele não é uma frase completa. A frase, ela vai daqui até o final, tá? Então, ela é um pedaço da frase. Ela é um trecho da frase, tá bom? Deu para entender, Alice? Alice? Ah, então beleza. Então, vamos lá. Então, o sujeito é aquele de quem eu estou falando sobre ele na frase. Coloquei todo mundo de vermelhinho aqui. Então, olha lá. Os jogadores ganharam a competição. Olha como que a regrinha que eu falei para vocês, ela funciona. Olha só. Ganharam é o verbo. Depois que eu acho o verbo, é só perguntar quem. Quem que ganhou a competição? Os jogadores. Então, eu estou falando sobre os jogadores. O que eu falei sobre eles? Eu falei que eles ganharam a competição. Então, isso aqui que eu falei sobre eles é o predicado da frase, né? A minha fala sobre... a minha frase sobre o que é sobre o que eu falei sobre os jogadores, o pedacinho, o trecho que mostra o que eu falei sobre os jogadores é o que eu chamo de predicado. Então, na de baixo, ó, o verbo é ficaram. Aí, se eu perguntar, quem ficou feliz com o resultado? Os atletas e a torcida. Então, aqui eu achei o sujeito dessa frase. Essa regrinha de perguntar quem para o verbo, ela é usada só para achar o sujeito. A gente não usa essa regra para mais nada. Na hora que a gente estiver estudando objetos, vocês não vão usar o quem de jeito nenhum para achar o objeto. O quem ele é usado só para achar o sujeito. Então, olha, quando eu falo, os atletas e o técnico viajarão para a competição. O verbo aqui é viajar. Se eu perguntar quem vai, né? Quem viajará para a competição? Os atletas e o técnico. Tá vendo? Sempre dá certo, tá? E aí, gente, a divisão é sempre essa. Pode ficar ao contrário? Pode. Poderia ser, por exemplo, assim, ó. Ficaram felizes com o resultado os atletas e a torcida. Não tem importância a frase ser feita, montada dessa forma. Fica tipo Yoda falando, né? Mas não tem problema, tá? E aí dá do mesmo jeito, né? Se eu perguntar, ficaram felizes com o resultado. Se eu pegar o verbo e perguntar quem ficou feliz com o resultado, eu vou ter que os atletas e a torcida. Não tem problema essa inversão do sujeito com o predicado, né? Bom, aí essa parte do sujeito predicado tá ok? Posso passar para frente? Ah, e outra coisa, só para a gente completar. Se eu pedisse para vocês, né? Aqui a gente está fazendo... Vamos pegar essa frase aqui, ó. Os jogadores ganharam a competição. Antes da gente passar para frente, se eu fosse pegar essa frase e pedir para vocês fazerem a análise dela,
das duas maneiras. Os jogadores ganharam a competição. Então, olha só. Se eu pedisse para vocês fazerem a análise, ficaria assim, ó. A análise primeiro morfológica, tá? Artigo, o O seria artigo. Eu vou pôr assim que eu não tenho que ficar virando e mais rápido. Jogadores seria substantivo. O ganharam seria verbo. O a seria artigo de novo. E competição seria substantivo. Ó. Então, aqui está a análise morfológica, tá? Palavrinha por palavrinha. Agora, eu vou fazer a análise sintática. Agora, a gente vai analisar sintaticamente. Os jogadores é o sujeito. Então, o sujeito é tudo que está de vermelho, tá? Os jogadores é o sujeito. O os que está aqui, esse os, vou colocar aqui embaixo. Ele vai ser o quê? Ele está acompanhando substantivo. Adjunto, adnominal. Então, o os vai ser adjunto, adnominal. Só a palavra jogadores, ela é a palavra mais importante dentro do sujeito. Então, ela vai chamar núcleo do sujeito. A palavra jogadores, dentro da frase, é o núcleo do sujeito. O verbo, gente, ele sempre continua sendo verbo, tá? Ele não muda, verbo continua sendo verbo. Aí, aqui, ó, a competição vai ser, tudo isso aqui vai ser objeto direto, tá? Depois a gente vai retomar essa matéria. Objeto direto. A competição vai ser objeto direto. O a, ele está acompanhando o núcleo. Então, o a sozinho, ele vai ser o quê? Adjunto, adnominal. E a palavra competição, ela vai ser o quê? Núcleo do objeto. Porque é a palavra mais importante dentro do objeto. Tá vendo? Então, olha só. O que eu fiz em cima? A morfológica. O que eu fiz embaixo? A análise sintática. Só que, gente, mais importante do que vocês saberem esses nomes todos é saberem que, por exemplo, a palavra os acompanha jogadores, a palavra a acompanha competição, né? Igual eu fiz aqui, ó. É você entender que, nesse caso aqui, o as, o minhas, o duas e o caçulas estão especificando a palavra irmã, né? Você saber que chama de junta de nominal é legal, mas é mais importante você conseguir identificar que a palavra irmãs é a palavra mais importante e que as outras servem de acompanhante dessa daqui, tá? É saber que isso aqui dá ideia de lugar, é saber que isso aqui dá ideia de tempo. Então, mais importante que saber esses nomes é saber para que eles servem dentro da frase, tá? Quando está com o sujeito na frente, é chamado de frase direta ou, né, eu estou confundindo. É isso mesmo, a gente chama de ordem direta, né? Quando está nessa sujeito, verbo e complemento. Existe essa classificação, sim. Posso, Carol? Olha só, frase nunca tem verbo. Então, por exemplo, deixa eu colocar mais uma aqui, ó. Se eu falar assim, ó, socorro! Isso daqui você consegue entender, né? Você consegue entender que sou eu pedindo ajuda. Só que aqui não tem verbo nessa frase. Por que é uma frase? Porque consegue fazer sentido, tá? Porque tem sentido nisso que eu estou dizendo. Você consegue entender que eu estou pedindo ajuda, mas não tem verbo. Então, para ser chamado de frase, precisa ter uma letra maiúscula
precisa ter ponto de finalização da frase, né? E precisa fazer sentido. São palavras organizadas fazendo sentido. Se eu falo assim, por exemplo, ó, boa tarde, alunos. Ó, essa frase faz sentido para vocês, não faz? Ela começa no B e termina no ponto final. E ela não tem verbo. Então, isso é uma frase. Só que não tem verbo. Então, ela não pode ser oração, tá? Agora, as duas de baixo, elas são frases, porque elas fazem sentido, só que elas são também orações, porque elas possuem verbo. Então, para ser oração, precisa de ter verbo. A frase, ela só precisa ter as palavras organizadas fazendo sentido, e ter ponto final e início de frase. Entendeu? Mas, Lavínia, tipo assim, a frase ela não precisa ter verbo, ela não pode ter verbo. Ela não precisa, né? Ela não precisa. Na verdade, a partir do momento que ela tem verbo, ela é chamada de oração também. Então, isso aqui, ó, eu fui ao clube, é uma frase também. Só que, além de ser frase, ele também é oração. As 4 de cima, elas são só frase. As duas de baixo, essa aqui, ela é uma frase e é também uma oração. E a última, ela é uma frase. Isso tudo aqui, do fui até aqui, é uma frase. E dentro dessa frase, dentro dela, a gente tem 5 orações. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta oração. Entendeu? Então, na frase pode ter oração e na oração tem frase? Eu posso falar isso? Pode. Na verdade, a oração é um pedaço da frase. Porque, por exemplo, ó, se eu pegar aqui assim, ó, desse jeito aqui, joguei bola, isso aqui é só uma oração. Mas, se eu tivesse escrito só isso, né? Se você falou assim, Lavínia, você foi no clube, eu tivesse escrito assim, ó, Carol, joguei bola. Aí, isso daqui é uma frase e é uma oração. Porque ela tem um verbo, então é oração, né? E ela é frase porque ela faz sentido, ela está organizada. Só que nesse caso aqui, como é um pedacinho, eu não posso falar que ele é frase, eu vou falar que ele é um pedaço da frase, porque a frase, na verdade, é isso tudo aqui, ó. Entendeu? Ele é um pedaço da frase. Agora, se ela estiver sozinha, igual esse exemplo que eu dei aqui embaixo, aí ela é, né, uma frase e, ao mesmo tempo, ela é uma oração. Então, em cada verbo você tem uma oração? Isso, você conta as orações pelo número de verbo. Quantos verbos você tem na frase significa o número de orações. Só que, por exemplo, se você tiver uma frase com locução verbal, tipo assim, ó, vou escrever aqui no cantinho. Vou viajar amanhã. Aí o vou viajar, ele conta como um verbo só, tá? Então, locução verbal conta como um só. Por quê? Porque, na verdade, você pode substituir por viajarei. Então, toda vez que você puder substituir por um verbo, são 2, né? Que você puder substituir por um só, ele equivale a 1. Então, vou viajar amanhã, isso daqui é uma frase e, ao mesmo tempo, é uma oração. Tá bom. Tá, obrigada. Entendeu? O Henrique está perguntando, os adjuntos adnominais sempre vai fazer parte do sujeito? A gente pode ter adjunto adnominal dentro do objeto também, tá? Então, olha aqui, Henrique, por exemplo, nessa frase, ó, o os é um adjunto adnominal que está acompanhando a palavra jogadores. E do lado de cá, o a é um adjunto adnominal que está acompanhando a palavra competição. Só que nesse caso aqui, o adjunto adnominal, ele está dentro do objeto direto. Ele é um acompanhante da palavra competição. Então, ele está junto com a palavra competição. Então, adjunto adnominal, ele pode estar em todos os lugares da frase. Ele pode estar acompanhando o núcleo do sujeito, o núcleo do objeto, ele pode estar no predicativo, tá? Ele só não vai acompanhar verbo, mas os outros termos ele pode acompanhar todos eles. Pode acompanhar sujeito, objeto, predicativo, tá?
Isso, ganharam o núcleo do predicado, isso mesmo. O predicado, vou marcar ele aqui, ó. O predicado o núcleo do predicado sempre é o verbo, né? Aí lembra que a gente viu os tipos de predicado? Daqui a pouco eu vou chegar lá neles para vocês. Henrique, então, ok, né? Conseguiu entender, beleza. Aí, Alice, olha só, o verbo, todos os verbos, independente se é verbo de ação ou verbo de estado, o verbo sempre fica dentro do predicado, tá? E aí, quando a gente tem verbo de ação, o núcleo sempre é o verbo, né? Então, no predicado, se a gente tem verbo de ação, o núcleo é sempre o verbo de ação. E quando a gente tem verbo de ligação, o núcleo é o predicativo. Vou voltar nisso com vocês agora. Deixa eu ver aqui agora. Tipos de sujeito, acho que não precisa de voltar, porque a gente não vai trabalhar com isso mais, mas é importante só vocês saberem o que é sujeito e o que é verbo, tá? A classificação mesmo não precisa saber, não. Então, agora, vamos lembrar isso que vocês me perguntaram. Eu vou juntar esses dois PowerPoints aqui para poder passar para vocês. Então, olha só, se a gente for lembrar aqui, ó, tipos de predicado, né? Nessas duas frases, ó, os atletas ganharam a competição e os atletas estão felizes. Nessa daqui, ó, o verbo ganharam, o verbo é ganhar. Nessa aqui de baixo, o verbo é estão. O que vai diferenciar os dois? Na frase de cima, a gente tem um verbo de ação. Na frase de baixo, a gente tem um verbo de ligação. Qual que é a diferença dos dois? Lembra que eu dei para vocês um outro nome. O verbo de ação, a gente pode chamar ele também de verbo de significado. Por quê? Significa que você consegue pegar o significado desse verbo independente da frase que ele está. Esse verbo aqui de baixo, a gente chama esse verbo de ligação ou verbo de estado. Por que de estado? Porque ele mostra o estado do sujeito. Então, vamos entender a diferença entre os dois. Por exemplo, se eu chegar nessa frase, finge que eu escondi o verbo aqui dessa frase, tá? Aqui não vai dar para eu esconder porque ele está verde. Mas finge que eu sumi com o verbo dessa frase. Se eu falar os atletas à competição, vocês concordam que pode ficar os atletas ganharam a competição, os atletas perderam a competição, os atletas empataram a competição, os atletas faltaram a competição? Se a gente tampar o verbo, se eu sumir com esse verbo daqui, se eu sumir com esse verbo daqui, olha lá, eu não sei o que eu posso colocar aqui, pode ser qualquer coisa. Ganharam, perderam, empataram, né? Então, esse verbo é ele que traz significado para a frase. Por isso que ele é chamado de verbo de ação, deixa eu pôr aqui, ou verbo de significado. E aí, quando eu falo ação, não quer dizer que é ação tipo de ficar movimentando, correndo para lá e para cá, não, tá? É no sentido de fazer sentido, de ter um sentido dentro da frase. Agora, olha que diferença se... Henrique, a competição aqui vai ser objeto, tá? Que eles ganharam o quê? A competição. Se eu falar assim, os atletas estavam na competição, aí seria um advérbio de lugar, porque aí seria o lugar onde que eles estão, tá? Bom, então agora, olha só, se eu sumir com esse verbo daqui, o que acontece? Faz tanta diferença quanto de cima? Vocês concordam que eu consigo continuar entendendo que os atletas estão felizes, mesmo sem o verbo? O de cima, não. Se eu tirar o ganharam, eu posso mudar o sentido completamente, né? Se eu apagar aqui, ó, falar assim, imagina o que pode estar aí no lugar de ganhar. Aí você pode virar para mim e falar assim, pode ser os atletas perderam. Eu vou mudar completamente o sentido da frase. Aqui não. Eu escondi o verbo, só que eu consegui ainda ver sentido
em atletas felizes. Tá fazendo sentido ainda para mim isso aqui, né? Então, é por isso que esse verbo é chamado de ligação, porque ele está dentro dessa frase simplesmente para fazer uma ponte. Ele vai ligar a palavra atletas, à palavra felizes. Então, por isso que é de estado. Ele está mostrando qual é o estado que os atletas estavam. Felizes. Então, ele está aqui. Se eu tiro ele daqui, eu consigo ainda ver sentido na frase. Ele só está aqui para fazer uma ponte, para ligar o felizes ao sujeito que é atletas. Por isso que ele é chamado de verbo de ligação, tá? Então, o que acontece? Aí, agora vem a pergunta, eu já perdi quem me fez, foi a Alice. Qual que é o predicado? Aliás, qual que é o núcleo, né, do predicado? Na frase de cima, se vocês me falaram, vocês viram que se eu sumir com o verbo faz diferença na frase. Então, o verbo, ele no predicado que tem verbo de ação, o termo mais importante é o verbo. Porque se eu tiro ele da frase, a frase fica sem sentido. Na de baixo, vocês viram que se eu tirar o verbo, ele não faz tanta diferença assim. Então, quando eu tenho verbo de ação, a palavra mais importante do predicado... Vou tirar isso aqui do negrito para fazer diferença. A palavra mais importante do predicado é o felizes. E o felizes, qual que é a função sintática dele? É o predicativo, né? Felizes é o que a gente chama de predicativo. É o termo que dá qualidade ao sujeito separado pelo verbo. Deixa eu pôr aqui. Ele é dentro do predicado, tá? Então, felizes... Carol, vai terminar às 5h30. O felizes, ele está dando característica para o atletas, que é o sujeito. Então, felizes é o predicativo. Então, quando eu tenho uma frase com verbo de ação, o núcleo do predicado é o verbo de ação. Quando eu tenho uma frase com o predicado, com o verbo de ligação, a palavra mais importante é o predicativo. Porque a gente viu que a gente pode esconder o verbo, que a gente continua entendendo o que quer dizer. Então, o felizes é o responsável pelo predicado. Então, é ele que é o núcleo do predicado, tá? O predicativo, vou pôr assim, ó, predicativo, predicativo é o núcleo do predicado. Deu para entender? Então, aqui, ó, o verbo... Deixa eu colocar aqui. Núcleo do predicado. Não, que gambiarra, mas acho que deu para entender, né? Ok, gente? Até aí, tudo bem? E isso que eu estou fazendo aqui é sintático, tá? Não tem a ver mais com morfológico, né? Porque agora a gente está usando o morfológico só para poder ajudar a gente a entender as funções das palavras dentro da frase, né? E, para encerrar, a última matéria que a gente viu foi os tipos de predicado. Então, vamos recordar aqui. Quando a gente tem verbo de ação, a gente chama de predicado verbal, né? Então, quando tem verbo de ação, a gente chama de predicado verbal. Quando a gente tem verbo de ligação, a gente chama de predicado nominal. Então, quando tem verbo de ligação, a gente chama de predicado nominal. E quando junta os dois, a gente chama de predicado verbo nominal. A gente parou a matéria aqui, ó. Esse de baixo eu não ensinei para vocês. O predicativo do objeto a gente não viu, tá? Esse aqui eu não ensinei para vocês. A gente viu só até onde eu marquei de amarelinho.
Então, aqui a gente já viu, ó, predicado verbal, predicado nominal. Então, só para retomar, olha só, os verbos que são os importantes, tá vendo? São verbos de ação. Aí a mesma coisa, se eu sumir com esse verbo daqui, atletas da competição. Aí eu não sei, né, do que tá falando. A competição acontece em outro estado, mesma coisa. O time de basquete ganhou, mesma coisa, o verbo que é importante. Aqui, ó, quem é importante é o predicativo. Ó, atletas satisfeitos, competição empolgante, o time emocionado. Tá vendo? Então, eu posso esconder o verbo que eu continuo entendendo. Atleta satisfeito, competição empolgante, time emocionado. Então, se o verbo ele não faz tanta diferença para mim, se ele não é a parte importante é a característica que eu dou para o sujeito, que é o que a gente chama de predicativo do sujeito, tá bom? E aí, quando que eu tenho os dois juntos? Olha só, assim, os atletas venceram a competição. Essa daqui é verbal. Os atletas estavam felizes. Essa aqui é nominal. Essa aqui tem o verbo de ação. Vou colocar azulzinho aqui para ficar igualzinho. Não é aqui. É aqui. Os atletas estavam felizes. Então, ó, o estar é nominal, né? Uma frase com predicado nominal. E a de cima com predicado verbal. Olha o que eu fiz. Eu somei as duas, ó. Os atletas venceram a competição e estavam felizes. Eu peguei essa frase aqui de cima e somei com essa frase aqui de baixo. Aí deu essa frase aqui, ó. Os atletas venceram a competição e estavam felizes. Vamos ver se vocês pegaram a matéria. Isso tudo aqui é uma frase, concordam? Do os até o ponto final, isso tudo é uma frase. E a gente tem quantas orações dentro dessa frase? 2 orações, né? Ó, é uma frase com a primeira oração. Os atletas venceram a competição. E a segunda oração, e estavam felizes. Então, uma frase com 2 orações. Aqui, eu tenho os 2 verbos na frase escritos, né? Olha o que já acontece aqui, ó. Os atletas venceram felizes a competição. Nessa situação aqui, o que eu fiz? É como se fosse assim, ó. E estavam felizes. Só que aí a gente esconde o verbo. Então, olha o que eu fiz. Eu peguei o que era mais importante aqui, que é o venceram, e o que era mais importante aqui, que era felizes. Levei os 2 para a frase, ó. Os atletas venceram felizes a competição. Se essa aqui é verbal e essa aqui é nominal, olha o que eu fiz. Eu juntei verbo nominal. Eu peguei o núcleo da verbal com o núcleo da nominal. Por isso que ela chama verbo nominal. Venceram felizes. O venceram daqui e o felizes de cá. Venceram felizes, eu tenho as 2 coisas juntas na mesma oração. Aí aqui eu formei um predicado verbo nominal. Em uma frase com predicado nominal, o predicativo é o que dá o sentido, o significado. Exatamente, Alice. Quando eu tenho predicado nominal, o predicativo que vai ser a coisa mais importante da frase. Quando eu tenho verbo de ação, igual aqui em cima, ó. Aqui o mais importante é o vencer. Aqui o mais importante é o felizes. Então, no predicado verbal, o mais importante é o verbo de ação. Na frase que tem predicado nominal, o mais importante é o predicativo. Aí, na frase que eu tenho predicado verbo nominal, eu tenho as 2 coisas juntas. O verbo de ação e o predicativo. Por isso que chama verbo nominal. Eu pego o que é o mais importante de cada uma das 2 frases. Entenderam? Aí eu tenho predicado verbo nominal. Ó, quer ver? Mais um exemplo, ó. A torcida ficou satisfeita. Ficou é verbo de ligação. Nessa frase aqui, o importante é o satisfeita. A torcida deixou o estádio. Aqui, ó, o importante é o verbo deixar. Aí eu tenho, a torcida deixou o estádio e estava satisfeita.
Então, eu tenho uma frase com 2 orações. Então, aqui eu tenho o importante, que é o deixou, e tenho o importante, que é o satisfeita. Aí, olha o que eu fiz na última. Ó. Eu peguei o deixou e peguei o satisfeita e fiz ficar tendo uma oração só. Aqui, a gente tem 2 orações. A divisão está aqui, né? Vou abrir para caber. Então, nessa terceira frase, eu tenho 2 orações. E aí eu tenho um verbo aqui e outro verbo aqui. E eu tenho o predicativo do sujeito aqui. Aí, olha o que eu fiz. Eu juntei as 2 coisas numa oração só. Então, essa última é uma frase e é uma oração. O verbo está aqui e o satisfeita está aqui. Então, esse predicado aqui é verbo nominal. Esse predicado aqui, ó, esse predicado aqui é nominal. Nominal. Esse predicado aqui é verbal. E esse último é verbo nominal. Aqui, a gente tem 2 tipos diferentes na mesma frase. A primeira oração tem predicado verbal e a segunda oração tem predicado nominal. Lembraram dessa parte? Gente, isto é o que nós vimos até agora, né? Eu até usei esse PowerPoint com vocês. Posso disponibilizar ele lá de novo para vocês. Espero que tenha facilitado. Aí, qual que é a minha proposta para vocês agora? Deixa eu voltar para aparecer aqui para vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Eu nunca consigo voltar. Deixa eu ver. Deu. Olha só, qual que é a minha proposta para vocês? Gramática, apesar de ser teórico, né, de ter toda essa teoria, a gente não aprende se a gente não praticar. Gramática é igual matemática. Se você não faz os exercícios, você não consegue, né, saber se você está conseguindo entender e tal. Qual que é a minha proposta para vocês? Eu vou deixá-la no campus para vocês. Eu só não vou confirmar que vai ser hoje não, tá? Mas eu vou disponibilizar esse PowerPoint. E aí, eu vou colocar uma... Todo mundo tem esse livro aqui? Vocês têm essa gramática aqui, a 360? E aí eu queria pedir para vocês fazerem os exercícios que eu marcar. Aí eu vou marcar as páginas para vocês e eu vou pôr misturando. Vou pôr um exercício de tipos de predicado, um de sujeito predicado, e aí vou pedir para vocês fazerem. E o que a gente vai fazer? A gente vai ter um outro encontro desse, sem ser semana que vem, na outra, daqui 15 dias. E aí, nesse encontro, eu vou corrigir esses exercícios com vocês e vocês vão tirar as dúvidas comigo. Ah, Lavine, na hora que eu estava fazendo, eu confundi tudo, eu estou percebendo que eu ainda não entendi direito. Ou, nossa, Lavine, agora ficou tudo muito claro, agora eu estou conseguindo entender. Então, esse encontro que a gente for ter daqui 15 dias, mais ou menos, eu não estou lembrando que dia que eu marquei com a Cássia, mas eu tenho certeza que não é na semana que vem, é na outra semana, tá? Vão ser 15 dias para vocês fazerem os exercícios. Vão ser exercícios extras, tá? Então, isso daí vai estar nessa live, vai fazer esses exercícios quem sentir que tem necessidade para poder melhorar e aprimorar a parte da gramática, tá? E aí, nessa aula de daqui 15 dias, vocês vão trazer as dúvidas para mim, vocês vão estudar, vocês vão fazer os exercícios. Se for surgindo dúvida à medida que vocês estiverem fazendo, vocês podem me chamar no chat. Ah, estou fazendo exercício tal, da página tal, não estou entendendo. Me ajuda aí. Aí eu, né, assim que eu entrar online, eu consigo ajudar vocês. Então, a proposta é essa, tá? Porque, às vezes, parece que a gente está sabendo, né? Era igual eu na aula de matemática. Eu olhava o professor fazendo equação no quadro. Nossa, que coisa fácil, né? Que ele já sabe o que risca com o que anula o quê, qual sinal que vai com qual. Então, tipo assim, parecia mágica e de repente o resultado estava lá. Na hora que eu ia fazer sozinha em casa, eu não saía nem da segunda linha, porque eu não sabia o que dava para fazer. A mesma coisa. Você olha, me olhar fazendo uma análise da frase é fácil. Então, a gente tem que pôr no papel para ver se a gente dá conta de fazer. E aí que você vai saber onde que você está ficando com mais dúvida. O que você está confundindo, onde que está o seu problema maior. E aí, na outra aula que a gente tiver, eu ajudo vocês com as dúvidas que aparecerem nesse intervalo de tempo aí. Combinado, gente?
Fala comigo para eu não achar que eu estou abandonada aqui falando sozinha pro computador. Ah, muito bem. E aí, vocês acharam que foi válido? Foi bom? Deu para aprender? Deu para tirar algumas dúvidas? O que vocês acharam? Ah, que bom, então. Pois é, aí amanhã, quem quiser fazer a de interpretação de texto, é aquilo que eu falei. A de interpretação de texto não é teoria, né? Eu vou dar dica para vocês para ajudar vocês na interpretação, tá bom? Aí eu espero vocês amanhã para a gente poder criar essas técnicas de interpretação juntos. Combinadíssimos? Então tá. Beijo para vocês, saudades e até amanhã na live de manhã, né? Tá bom? Fala para todo mundo que foi bom, para o povo assistir, né? Porque senão a gente vai começar a matéria nova e o povo vai ficar boiando aí, porque tá com essa matéria esquecida aí na cabeça. Bom? Até mais, galera. Beijão para vocês. Obrigada a vocês pela presença, tá bom? Vou parar de gravar aqui.